Uma das maiores e mais incríveis criaturas de toda a cultura pop atende pelo nome de Godzilla. Esse lagartão pré-histórico possui uma origem tão rica que ele já foi retratado de inúmeras formas em quase todo tipo de mídia. Nos cinemas, a versão mais famosa do Godzilla é a que temos atualmente no Monsterverse da Legendary, onde o Rei dos Monstros possui 2 filmes solo e participou de outras 2 produções cinematográficas chamadas de Godzilla vs Kong e Godzilla e Kong: O Novo Império. Isso sem falar de todas as HQs canônicas com essa mesma franquia que nos ajudam a entender um pouco mais sobre a história desse incrível titã. Mas apesar de haver tanto conteúdo centralizado no Godzilla, até hoje os fãs se confundem bastante sobre o passado dele. Isso ocorre por ainda não termos um filme ou algo do tipo que acabe mostrando os acontecimentos da evolução do Rei dos Monstros com o passar dos milênios. Mas fica tranquilo, porque é exatamente isso que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo de hoje. Eu vou contar pra vocês a forma que o Godzilla foi evoluindo até chegar no patamar que ele se encontra no Monsterverse atualmente. Eu sei que você tá ansioso para ver tudo isso, então já chega nesse vídeo deixando seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso essa for sua primeira vez aqui. Eu sou Eric Brelais e vamos junto para mais um vídeo. Viver em um mundo repleto de monstros gigantes, como por exemplo o Godzilla, não deve ser uma tarefa nada fácil, né? A qualquer momento você pode estar vivendo sua vida, tipo, normalmente e do nada ser esmagado por um desses titãs gigantescos. Realmente não tem como se proteger desse tipo de coisa. Porém, felizmente, a gente não precisa se preocupar com monstros gigantes soltos por aí, mas sim com rastreadores e hackers que podem a qualquer momento roubar os seus dados. E é para te ajudar a se proteger dessa galera que existe a NordVPN. Para quem ainda não sabe, a Nord é uma ferramenta que protege a sua navegação online de diversas formas com a VPN mais rápida do planeta. Nela você tem acesso a mais de 5.000 servidores ao redor do mundo para poder se camuflar. Além disso, a NordVPN ainda te possibilita acessar os seus conteúdos favoritos como se você estivesse no conforto da sua casa. Ou seja, se você viajar para um outro país, por exemplo, e você quiser acessar o conteúdo que só está disponível aqui no Brasil, com a NordVPN isso é possível. Mas se por acaso for segurança a coisa que você procura, vale ressaltar a proteção contra ameaças Pro, que é um meio de se proteger digitalmente contra todo tipo de malwares e ameaças online. Basta ativar a funcionalidade no aplicativo da Nord para macOS ou Windows e ficar protegido ao baixar qualquer tipo de arquivo ou acessar qualquer tipo de site desconhecido. Há uma outra ferramenta que eu não posso esquecer de recomendar aqui para vocês, é o Dark Web Monitor. Só para vocês terem uma ideia, ele é um tipo de sistema que fica verificando se os seus dados pessoais estão circulando em locais onde os hackers ficam se comunicando. Sério, não espera para ser pego de surpresa, ativa essa opção do monitoramento no aplicativo da NordVPN e assim você será avisado imediatamente caso seus dados estiverem à venda. E para conferir essas vantagens e muitas outras, acessa agora mesmo nordvpn.com/nerdclub e garanta um plano de 2 anos e mais 4 meses adicionais com aquele desconto camarada. Lembrando que a Nord ainda te dá garantia de devolução em até 30 dias. Então não perde seu tempo e vai lá aproveitar esses benefícios. O Godzilla é uma das figuras mais antigas e marcantes da cultura pop. De verdade, galera, chega a ser bem difícil encontrar outro exemplo de personagem que tenha conseguido se manter nos cinemas após tantos anos desde sua primeira aparição. Para você que não sabe, a primeira produção cinematográfica do Godzilla foi lançado há 70 anos atrás, em 1954. Desde então, o Godzilla estreou vários filmes em diferentes franquias, tanto na produtora japonesa, que o criou, como também mais recente em Hollywood. Inclusive, é importante eu deixar claro para você que está assistindo esse vídeo, que o Godzilla, ele não possui apenas uma única origem. Em outras palavras, dependendo da versão que você está assistindo, a história dele também vai ser diferente. Então não fique confuso caso nesse vídeo eu falar que ele possui determinada altura, sendo que quando você assistiu, sei lá, o Godzilla Minus One, ele estava muito menor. Também não estranhe se por acaso eu não citar algum evento que você possa ter visto em alguma animação do Godzilla, como por exemplo, aquela animação na qual ele cresce de uma forma assustadora e começa a ser chamado de Godzilla Earth. Cada uma dessas produções possui uma origem diferente para o seu Gojira. Inclusive, até posso trazer aqui no canal vídeos falando dessas evoluções de diferentes versões do Godzilla. Basta vocês comentarem bastante aqui nos comentários. Então, para deixar claro para vocês, hoje eu vou focar na evolução do Godzilla do Monsterverse, desenvolvido pela Legendary. Então, os detalhes que vão ser citados aqui estarão de acordo com o que já foi mostrado dentro da franquia de filmes, das HQs e também das novelizações. Mas como nem tudo foi mostrado pra gente, também vão haver alguns detalhes que eu mesmo vou estar colocando para fazer mais sentido com essa evolução do Godzilla. Dito isso, então vamos lá, galera. A trajetória do lagartão começa quando ele ainda não era nada além de um pequeno embrião dentro
dentro de um casulo escuro e resistente. Bom, pequeno é modo de dizer, né, gente? Já que o tamanho desse ovo já deveria girar em torno dos 12 metros de altura. Isso levando em conta que quem botou esse ovo foi um membro das espécies dos Gojiras em que ele estava na sua fase adulta, aonde o tamanho também seria algo talvez até próximo do Godzilla atual que a gente tem dentro do Monsterverse. É claro que não tem como a gente saber exatamente o que ocorreu com o nosso jovem lagarto gigante enquanto ele nascia. Os pais do Godzilla, eles nem sequer foram mencionados em nenhuma produção do Monsterverse até hoje. Porém, já foi dito algumas vezes que o Rei dos Monstros é uma criatura pré-histórica. Sendo assim, é seguro afirmar que ele nasceu há milhões e milhões de anos no passado. Nessa época, todo o nosso planeta estava transbordado de radiação, e isso refletia diretamente no embrião do Godzilla, que mesmo em seu casulo já deveria ter uns 7 ou 8 metros de comprimento. A próxima fase do nosso querido Gojira já deixa um pouco mais evidente as características físicas dessa criatura. A sua aparência agora lembra bem mais a de um réptil com uma longa cauda começando a se desenvolver. O seu corpo aparenta ser revestido por escamas de uma tonalidade cinzenta, mas não se engane, esse pequeno lagarto fofinho possui mais de 10 metros de altura. Vai por mim, não era qualquer um que conseguia lidar com um Baby Godzilla em casa. Conforme ele foi crescendo, o nosso pequeno Rei dos Monstros começa a se alimentar de outros titãs até maiores do que ele. Porém, a sua fome ela parecia nunca ter fim. Parece que para ele ficar satisfeito ele tinha que, sei lá, devorar uma estrela. Chegando em seus 20 metros, o Godzilla ele começa a explorar diferentes tipos de terreno. O seu organismo lhe permite viver tanto em ambientes aquáticos como em terra firme, aonde o lagartão conquista a admiração de povos que começam a adorá-lo como uma espécie de divindade. Passando pela sua fase filhote e entrando no que chamamos de adolescência, o Godzilla supera os 40 metros de altura. Nesse estágio, a sua aparência já lembra mais a um super predador jurássico do que apenas um lagarto gigante. Em suas costas, ele possui grandes placas dorsais que o protegem de uma ameaça vinda do céu, enquanto a sua força e agilidade o tornam um oponente terrível para seus oponentes em terra firme. É bem verdade que nesse período o nosso Godzilla não era tão diferente do que os outros da sua espécie, mas tudo começaria a mudar quando um grande meteoro caísse do céu. Não sabemos se essa queda meteórica foi a mesma que causou a extinção de boa parte da vida na Terra. Porém, segundo as lendas do povo Eerie, o Godzilla ele se torna quem ele é após ele engolir essa estrela. Isso me leva a crer que esse meteoro era recheado de radiação e o jovem Godzilla resolveu se alimentar de tudo aquilo. Foi a partir dali que a evolução do Godzilla começou a ir por um caminho totalmente diferente dos outros da sua espécie. A partir desse momento, o Godzilla ele começou a se alimentar exclusivamente de radiação. Com isso, a sua altura e resistência também foram evoluindo de uma forma mais rápida do que antes. É até por isso que, conforme o tempo fosse passando, o Godzilla se tornava um dos últimos membros da sua espécie. Ele foi o único que conseguiu resistir a grandes eventos de extinção, como a queda do meteoro e a grande guerra dos titãs que gerou a rivalidade entre as espécies dos Gojiras e a espécie do Kong. Nesse momento, o Godzilla já supera os 60 metros de altura e a sua principal arma era uma rajada atômica que saía pela sua garganta. É bem verdade que, na medida que o seu poder aumentava, os seus adversários também ficavam cada vez maiores. Tanto é que em uma HQ chamada Godzilla Dominion, a gente chega a ver o lagartão sendo expulso de seu território após enfrentar um rival bem maior do que ele próprio. Isso porque eu não tô falando, pessoal, do próprio King Ghidorah. Ele veio ao planeta mais ou menos nessa mesma época e tentou subjugar o nosso Gojira. Vale a lembrança que o Godzilla ele só conseguiu derrotar o Monstro Zero nessa época porque ele teve ajuda tanto da Mothra como também da Shimu, que congelou o Rei Ghidorah. Mas é como diz aquele ditado, né? Aquilo que não te mata só te deixa mais forte. Sendo assim, o Godzilla ele continuou evoluindo até chegar na marca dos 70 metros de altura. Nessa fase de sua vida, o lagartão parecia um pouco cansado de tantas lutas. A radiação do planeta não era mais a mesma do que era antes, e por isso o Rei dos Monstros passava boa parte do seu tempo dormindo. Porém, o mundo ele começou a mudar conforme a raça humana foi evoluindo. Com o passar do tempo, esses pequenos seres mal sabiam da existência do Godzilla e passaram a mexer com radiação para a criação de armas. Foi então dessa forma, durante a Segunda Guerra Mundial, que o Godzilla foi despertado pelas atividades frequentes das bombas nucleares. Bombas essas que também serviam como uma tentativa dos humanos de matar o Godzilla após descobrirem a sua existência. Mas é claro que, como a gente sabe, a radiação não machuca o lagartão. Então, os ataques ao Godzilla tiveram um efeito ao contrário
contrário, esses ataques deixaram o Godzilla ainda mais poderoso. E detalhe, além disso, ele ainda teve várias usinas nucleares ao redor do mundo para se alimentar. O Godzilla estava felizão com isso. Isso então ocasionou que o Godzilla chegasse aos 100 metros de altura, passando pelos eventos dos seus 2 primeiros filmes no Monsterverse. Como podemos acompanhar, as placas dorsais dos Reis dos Monstros começou a ficar mais pontudas e volumosas. Sem falar que ele também foi se tornando mais ágil de um filme para o outro. Vale ressaltar que em 2019, durante os acontecimentos do seu segundo filme, o Godzilla absorve parte do DNA da Mothra para entrar em seu modo Burning. É dessa forma que ele consegue vencer o Rei Ghidorah após o seu retorno. Porém, até onde sabemos, essa forma termonuclear do Godzilla foi apenas algo temporário, isso não afetou diretamente na sua evolução. Diferente, por exemplo, do que acaba ocorrendo com ele em Godzilla Kong The New Empire. Nesse filme mais recente, onde a gente vê o lagartão alterando novamente a sua aparência, entrando em um modo conhecido como modo Envolver, isso acaba acontecendo porque ele derrota um titã conhecido como Tiamat. Ele absorve parte do seu DNA e ainda se alimenta da energia do covil dessa criatura. Tudo isso faz com que o Godzilla sofra grandes mudanças em sua aparência, ficando com um físico mais atlético do que antes e passando a ter braços mais longos. Mas a principal mudança que podemos ver no lagartão é a coloração de suas placas dorsais. Antes elas brilhavam sempre que o seu disparo atômico era acionado. Podemos até dizer que as placas dorsais dele serviam como uma espécie de canalizador para esse poder que era disparado por ele. Mas desde que ele atingiu seu modo Envolver, as placas dorsais do Rei dos Monstros passaram a ficar numa coloração rosa, assim como também o seu sopro atômico. Ainda não está muito claro todas essas novas características do Godzilla, se elas vão se manter ou não daqui para frente. Porém, é possível que os próximos passos da sua evolução a gente consiga ver uma mistura entre as cores rosa e azul. Sem falar que a altura do lagartão deve logo superar os 130 metros, seguindo então para os próximos estágios da sua evolução, que vão depender, é claro, do caminho que a Legendary vai resolver seguir daqui para frente. Bom, rapaziada, mas agora eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso. Gostou de saber mais sobre essas evoluções do Godzilla? Qual você acha que vai ser o próximo patamar que ele vai atingir? Quanto de altura você gostaria que o Godzilla do Monsterverse tivesse nos filmes? Deixa todas as suas opiniões sobre isso aqui nos comentários que eu quero muito saber. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!